queria comentar com vocês sobre as técnicas de modulação que transformam dados digitais em sinais analógicos. Eu queria mostrar para vocês a diferença do ASK, FSK, PSK e do QAM. Então, eu preciso transformar um dado que é digital, ou seja, uma sequência de bits, em um sinal analógico, né? Esse sinal analógico aqui, ele é um sinal que vai precisar... Qual é a necessidade de eu ter esse sinal analógico? Se eu for fazer uma transmissão sem fio, ou seja, Wi-Fi, Bluetooth ou celular, eu vou precisar desse tipo de modulação, né? Que faz gera um sinal analógico numa frequência de portadora, aquele negócio que eu falei para vocês da banda passante, né? Cada sistema desse opera numa frequência no espectro. Então eu preciso usar um sinal analógico de uma portadora para justamente mover o meu sinal para operar naquela portadora, tá certo? O ADSL, que é um sistema utilizado para telefonia digital e para acesso à internet por meio de linhas telefônicas, também utiliza uma modulação desse tipo aqui que eu vou falar para vocês. Então, eu preciso modular a minha portadora. Então, eu tenho três coisas que eu posso modificar na portadora: amplitude, frequência e fase. O ASK é na amplitude, FSK na frequência, PSK na fase e o QAM ele é um híbrido, certo? Ele modifica tanto amplitude como fase. O QAM ele é, vamos escrever aqui, o QAM ele é um híbrido entre ASK e PSK, ok? Então vamos lá, ASK. O que é que acontece? Isso aqui é o meu sinal, meu dado binário, bit 0. Isso aqui é o meu sinal modulado. Isso aqui é o meu sinal modulante, que é uma representação dos meus dados, né? Bit 0, ele colocou aqui um nívelzinho alto, bit 1 colocou um nívelzinho baixo. Então, isso aqui é o meu sinal modulante, isso aqui é o meu sinal modulado. É a minha portadora modificada. Como é que a minha portadora foi modificada? Quando foi bit 0, o meu sinal S de T, que é o meu sinal modulado, tá? Ele fica nível 0. Ausência de energia, ausência de voltagem. Tá? Quando é bit 1, a minha portadora aparece. Tá? Tá aqui, ó, bit 1, a portadora aparece com amplitude, um cosseno, né, um sinal cossenoidal nesse caso aqui, uma frequência de operação, frequência central dela, F de C, tá bom? Então, quando é bit 1, a minha portadora aparece com a amplitude dela e com a frequência dela e com a fase dela também. Nesse meu caso aqui, a fase é 0, tá certo? E aí vem um bit 0 de novo, o meu sinal ficou zerado. Apareceu o bit 1, a minha portadora apareceu. Então vejo que no meu sinal modulado, é isso aqui que vai ser transmitido pelo meu transmissor. Se for um sistema, um transmissor que usa wireless, esse sinal aí vai ser propagado pela minha antena do transmissor. Se for um sistema ADSL, por exemplo, é esse sinal aqui que vai aparecer na minha linha telefônica. Ok? Tranquilo, né? Então, vamos agora para o FSK. Como é que é o sinal de saída do FSK? Nesse meu exemplo primeiro aqui, eu vou considerar um FSK binário. Né? O que é o binário? São dois níveis diferentes. Um para representar o bit 1 e outro para representar o bit 0. Qual é a diferença de um para o outro? Só a frequência de operação da portadora. Quando é o bit 1, eu tenho a frequência F1. Quando é o bit 0, tem a frequência F2. Tá? Então, esse aqui
é o meu sinal modulante, certo? Tem aqui a sequência de zeros e uns, aqui é uma representaçãozinha digital dessa sequência, tá? E esse aqui é o meu sinal modulado. Esse negocinho tá feio. Pera aí. Deixa eu ver se eu ajeito aqui. Ixi, pera aí. Só um minuto aí. Só. Pronto, melhorou agora. Então, esse aqui é o meu sinal modulado, certo? Quando é o bit 0, aparece a minha portadora com a frequência F2, tá? Quando é bit 1, aparece também a portadora, mas agora com a frequência diferente, com a frequência F1, né? Nesse meu caso aqui, quem é a frequência maior? Frequência F1 ou F2? Vejam que aqui, ó, no bit 0, a portadora está oscilando mais devagar, tá? No bit 1, ela está oscilando mais rápido. Então, no bit 1, que é o F1, né? O F1, ele é maior que o F2, tá? Frequência do bit 1, que é essa aqui, ela oscila mais rápida do que a frequência F2 do bit 0. Então vejam aqui que eu não modifiquei a amplitude do meu sinal, a amplitude permaneceu a mesma, né? Que é o A, né? A fase permaneceu a mesma, que a fase é zero aqui, porque ele não foi, ele não deslocou a minha cossenoide aí no eixo X, ela sempre tá. Vejam que na transição de um bit para o outro, ela é uma transição suave, né? Não tem uma transição abrupta, mas o que eu mudei de um para o outro foi só a frequência de operação da portadora. Tá? Existe uma frequência central ainda, tá? Mas o F1 e o F2 eles são ligeiramente diferentes para representar essa modificação da minha mensagem, né? Zeros e uns. Então, é esse sinal aqui que vai ser transmitido pelas antenas wireless, sem fio, ou pelo cabo telefônico, por exemplo, no caso do exemplo do ADSL. Tá? E aqui é um exemplo que eu mostro para vocês de como a gente poderia visualizar no domínio da frequência. Tá? Isso aqui é no domínio da frequência, tá vendo? Ó? No domínio da frequência, como é que ficaria a largura de banda, né, do meu sinal modulado? Isso aqui é banda passante. Se lembra que eu comentei para vocês? Ó, os sinais eles estão passando por uma avenida. Tá? Isso aqui, como eu estou vendo a frequência, é como se eu estivesse enxergando o espectro de frequências. Tá? Existe essa faixa que foi destinada para esse meu sistema operar. Tá? Esse meu sistema está operando com uma modulação FSK, certo? Ele é full duplex. Tá? O que é full duplex? Ele pode transmitir e receber dados ao mesmo tempo. Tá? E ele está operando num cabo telefônico. Então, pode ser o exemplo de um sistema ADSL, por exemplo. Então, ele pode ser o exemplo de um ADSL operando num cabo telefônico, utilizando o FSK. Então, isso aqui é a visualização do domínio da frequência, tá? Vejam que existe uma certa similaridade entre essa parte do sinal e essa parte do sinal, tá certo? É porque essa parte aqui que eu reservei, daqui para cá, pode ser numa direção da comunicação e essa na outra, certo? Como ele é full duplex, ele precisa ir nas duas direções, né? Do transmissor para o receptor. Né? Vamos pensar que
que são duas entidades se comunicando, o A e o B. Opa, peraí. Se o A transmite para o B, essas transmissões do A para o B podem estar compreendidas nessa faixa aqui, tá? E as transmissões do B para o A, né, vão estar nessa outra faixa. Então, vamos supor que o A precise transmitir para o B uma sequência de bits. Vamos supor que ele transmite 01, 01, 01, 01. É essa informação que ele precisa transmitir para o B. Tá? E vamos supor que o B, no caminho inverso, ele precisa também transmitir dados para o A. Vamos supor que a informação que ele precisa transmitir é 10, 10, 10, 10. Então vejam que a mensagem do A para o B é diferente da mensagem do B para o A, tá certo? Então essa sequência de bits aqui precisa ser codificada usando uma modulação FSK desse tipo aqui, ó. Então, dependendo se é 0 ou 1, né, o meu sinal de saída que vai ser transmitido vai ter um formato diferente. Então, eu preciso transmitir essa sequência aqui, tá? Tá vendo que aqui nessa faixa que está reservada para o A transmitir para o B, existem duas frequênciazinhas aqui, ó, 1070, 1270. Essas duas frequências podem ser, né, e são o F1 e o F2, que são usados para codificar, utilizando o FSK, né, essa sequência de bits. Tá bom? Vejam que do B para o A, existem também duas frequências aqui. Existe a 2025, existe a 2225. Essas duas frequências são o F1 e o F2, que são usadas para codificar, utilizando o FSK, a sequência de bits que o B tem que transmitir para o A. Tá bom? Então, e vejam que elas estão separadas, porque a frequência central, né, da portadora que o A utiliza para transmitir para o B é diferente da frequência central da portadora que o B utiliza para transmitir para o A. Então, dessa forma, visualizando no domínio da frequência, eu consigo ver bem separado, bem nítido, né, como é que está acontecendo as transmissões. Tá bom? Isso aqui eu vou passar, porque o FSK ele pode ser binário, dessa forma, né? Ou pode ser também multinível, né? Se eu agrupar 2 bits de cada vez, se eu agrupar 3 bits de cada vez, eu posso ter diferentes níveis, que é dado por esse M aqui, e eu posso aplicar o FSK da mesma forma, tá? Esse slide aqui ele está mostrando isso. Eu tenho a minha sequência de bits, zeros e uns, só que agora eu agrupei de 2 em 2, né? Então, esses 2 bits aqui, eles vão se transformar num símbolo, né? Como eu tenho 2 bits, eu tenho 4 possíveis símbolos que eu posso transmitir. E cada símbolo desse, eu reservo uma frequência diferente, porque eu estou utilizando agora o FSK, né? Então, quando eu agrupo o 0 e o 1, eu utilizo essa frequênciazinha aqui, que é a frequência central, menos uma frequênciazinha aqui de desvio, tá? Vejam que sempre tem a frequência central, né? E eu vou aplicando desvios nessa frequência. 3FD, FD, menos FD, menos 3FD. Justamente porque cada frequência precisa estar associada a um símbolo diferente, tá? Então, se aparece para mim uma outra combinação em 1, eu tenho que utilizar uma frequência diferente da que eu utilizei para o 01, tá? Vejam esse exemplo aqui, ó. Eu tenho uma sequência que é 1, 1 aqui, que eu utilizei esse primeiro
esse primeiro slotzinho de frequência aqui, tá? Quando aparece um 1 de novo, né, esse símbolo, ele é codificado na mesma frequência que ele usou, né, para o anterior, tá? Eu só mudo a frequência se eu mudar a minha sequência de bits. Aqui mudou para 01, então eu mudei a frequência para operar na frequência do 01, ok? Tá, o PSK. O PSK, eu também tenho aqui o meu sinal modulante, certo? Está aqui o meu sinal modulante. Esse aqui é o meu sinal modulado, que vai ser transmitido. O que é que muda em relação ao ASK e o FSK? Vocês vejam que nesse sinal modulado, a amplitude não muda, ou seja, então eu não estou usando a ASK, né? A minha amplitude permanece a mesma. A frequência permanece a mesma, não tem a utilização de frequências diferentes para diferenciar o 1 do 0, bit 1 do bit 0. O que tem de diferente é a fase, tá? Aqui a fase é 0 e aqui a fase é π, né? Π radianos. Se for transformando para graus, é 180 graus, tá? Então vejam que para o bit 0 a minha fase é π, ou seja, quando eu somo, eu tenho um cosseno, né? Ou um seno também, que eu somo com a fase π, o que faz, o efeito que tem, né, lembrando da trigonometria, é uma inversão do meu sinal. Então, quando é 0, o meu sinal inverte a polaridade dele, ele começa negativo para depois se tornar positivo, né? E aí vai no bit 0, né? Terminou o bit 0. O próximo bit 0, ele continua nessa mesma polaridade, tá? Mas aí quando ele vai para o bit 1, né? O bit 1, ele tem a fase normal, ele tem a fase 0. Então, ele coloca a polaridade dele normal, começando do 0 e iniciando para a polaridade positiva, né? E depois vai oscilando, né? Aqui é um próximo bit 1, ele continua na mesma polaridade. Quando ele inverte para o 0, ele inverte a polaridade. Então, veja que tem uma discrepância bem grande bem aqui, né? Ele teve que inverter a polaridade agora para começar pela negativa, tá certo? Então, essa aqui é a modulação PSK, tá? Esse é o sinal que é transmitido pela minha antena ou pelo meu transmissor. Do mesmo jeito do, do FSK, a minha modulação PSK ela pode ser multinível também, né? Se eu agrupar 2 bits em cada símbolo, né, eu tenho 4 combinações, tá? Que é o QPSK. Esse Q aqui é como se fosse de 4, né? Para cada nível de modulação, eu tenho que ter uma fase diferente. Aqui é π sobre 4, 3π sobre 4, menos 3π sobre 4, menos π sobre 4. Então, eu preciso representar cada nível com um símbolo diferente. O símbolo diferente, o que está mudando aqui é a fase. Tá? Isso aqui eu vou passar porque é um pouquinho mais complicado de explicar. Para vocês agora não vai fazer muita diferença. É interessante também, nessas modulações digitais, a gente visualizar essas modulações no plano trigonométrico, certo? Então, isso aqui eu estou visualizando um sinal QPSK, um sinal modulado com essa técnica, tá? Como ele é QPSK, eu tenho 4 níveis. Se eu tenho 4 níveis, é porque eu agrupei de 2 em 2, 2 bits de cada vez, tá? Então, se no meu agrupamento aparece o 00, né, eu represento no meu plano trigonométrico, né, o símbolo 00 nessa parte do plano, tá? O símbolo 01 nesse quadrante, 10 nesse quadrante e o 11 nesse quadrante, certo? O que foi que mudou, né, nessa minha representação? A amplitude do meu,
da minha portadora, da minha senoide, ela não mudou. Vejam que todos esses símbolos que estão representando isso aqui, eles estão em cima de um mesmo círculo. Ou seja, a distância deles para a origem, que seria uma representação da amplitude da senoide, ela é a mesma. Tá? O que mudou aqui foi o grau. Né? Nesse meu ponto aqui, a minha fase, né, ela é 45 graus, ela é π sobre 4, tá? Esse ponto aqui é menos π sobre 4. Esse ponto aqui é 3π sobre 4. E aqui é menos 3π sobre 4, certo? Então, essa representação trigonométrica aqui é a representação dessas fases aqui, ó. Tá vendo? E essas fases aqui, elas são escolhidas de acordo com a combinação dos meus bits. Cadê isso? Se eu combinei o 0, 0, eu coloco numa fase. Se eu combinei 1, 1, eu coloco em outra fase, assim por diante. Então, essa é a representação trigonométrica do meu sinal que é gerado lá no transmissor, né? E esse sinal que vai ser transmitido, né, bonitinho dessa forma aqui, tá certo? Bem separadinho, tá? O que é que acontece? No meu meio de transmissão não vai acontecer problemas na transmissão, né? Não vai ter ruídos, né, interferências, etc. Essa representação aqui do lado direito é como se fosse, cada pontinho desse, é como se fosse um símbolo que eu transmiti e eu recebi, certo? Só que eu estou mostrando ele nesse plano trigonométrico, tá? Então, esse pontinho aqui, né, ele foi uma sequência de 2 bits que eu codifiquei em um símbolo, né? Eu transmiti e eu recebi, né? O que é que acontece? Se você considerar que cada pontinho desse foi um símbolo que eu recebi, né? O que é que o receptor ele tem que fazer? O trabalho que ele tem que fazer é identificar qual símbolo eu recebi e tirar de dentro dele a informação dos bits da minha mensagem. Então, o meu receptor, de uma forma mais simplificada, o trabalho que ele vai ter que fazer vai ser olhar para cada símbolo desse que foi recebido e fazer uma análise de qual quadrante ele se encontra, certo? Se esse símbolo caiu nesse primeiro quadrante, o meu receptor ele vai concluir que o símbolo que foi transmitido foi o símbolo com 2 bits uns, 1. Tá? Se ele caiu nesse símbolozinho aqui, ele vai interpretar que ele representa o símbolo 01. Tá? Então vejam que quando existe uma separação desses quadrantes, tem uns que são mais fáceis de codificar, de decodificar de uma maneira correta, e tem outros que não. Por exemplo, esse símbolozinho que foi recebido bem aqui, vocês podem afirmar com certeza que ele corresponde ao símbolo 11 ou ao 01, né? Ele está muito próximo da fronteira, tá certo? Pode ter acontecido um ruído dele ter passado de um quadrante para o outro. Então, esse símbolo aqui, ele tem mais chance de ser decodificado de uma maneira incorreta. Ou seja, se eu decodifico de uma maneira incorreta, acontece um erro na transmissão, tá certo? E isso tem a ver com o nível de ruído que ocorreu na transmissão. Essa SNR aqui é uma SNR, que é uma relação sinal-ruído, né, que é uma relação de força que mede o meu nível de sinal pelo meu nível de ruído de 10 dB, tá bom? Se eu aumento a minha SNR, o que acontece é que essa minha nuvem de símbolos que eu estou recebendo vai estar mais concentrada no centro dos quadrantes, tá? Aqui ela está um pouco espalhada, né? Ela está um pouco espalhada porque o nível de ruído está alto aqui, né? Se eu diminuir o nível do meu ruído ou aumentar o nível do meu sinal,
o efeito que eu vou observar é que essa nuvem de símbolos ela vai ficar mais concentrada aqui no meio, né? Nesse meio, nesse meio, nesse meio e nesse meio, né? E assim o meu decodificador ele vai ter menos chances de tomar uma decisão errada na hora dele decodificar. Tá? E aí eu falo aqui do QAM. Como eu falei para vocês, o QAM ele é um híbrido do ASK e o PSK, porque vejam que quando eu visualizo no círculo trigonométrico, eu tenho símbolos com fases diferentes e com amplitudes diferentes. A amplitude é a distância do símbolo para o zero. Tá? Então, essa distância aqui, desse aqui, é diferente da distância desse. Tá? E as fases também vão mudando. Nesse meu caso aqui, eu estou utilizando uma modulação 16 QAM. Tá? 16 tem a ver com o número de níveis. 4, 8, 12, 16. Eu tenho 16 símbolos, porque eu agrupei 4 bits de cada vez. Certo? E aí, isso é o que eu transmito, isso é o que eu recebo. Vejam que no receptor, eu vou precisar fazer um trabalho também de diferenciar, né, as regiões, certo? Eu vou ter que passar linhas aqui, né, para separar todas essas regiões e ver quais símbolos que foram transmitidos. Então, é isso que o QAM faz. Então, vejam que as nuvenzinhas que se formam aqui na recepção, né, elas precisam estar mais ou menos juntas para o meu receptor não se confundir na hora de detectar os sinais.